Estamos aqui hoje, de novo, para dar sequência ao nosso estudo nesse curso de Introdução à Informática, dando sequência a esse estudo de sistemas numéricos. Hoje, a aula de hoje, nós vamos ver como se processam operações aritméticas em diversas bases. A nossa intenção aqui, obviamente, é ter uma certa intimidade com operações aritméticas com a base 2, já que esse curso é de informática. Como vocês sabem, os computadores digitais usam o sistema de base 2 para realizar não apenas operações, como também codificação interna de todas as informações. Então, a ideia nesse curso é ganhar uma certa destreza, uma certa intimidade com essas operações. Para não perder generalidade, vou começar, obviamente, tratando de operações aritméticas na base que nós conhecemos, que é o nosso histórico, é base 10. Então, a base 10 vai servir como, vamos dizer, ponto inicial de partida, e algumas coisas interessantes que aparecem na base 10, que a gente às vezes não dá muita atenção, vão ser muito interessantes para posterior estudo em outras bases. Eu vou usar, vamos dizer, uma visão bastante imparcial de todas as bases, mas eu concordo que a base 10 diz respeito a todo o nosso histórico de informação. Então vamos. O objetivo de aula nessa primeira transparência nós vamos partir da base 10 e ver como operações aritméticas são efetuadas em outras bases. E, obviamente, especial a 2, como eu falei. Tá? Então, vamos começar com uma simples adição na base 10. Como nós já costumamos, vamos começar com a adição, obviamente, que é a operação direta, e posteriormente vamos verificar como são as subtrações. A operação, uma soma desse tipo, por exemplo, 67 e 84, verifique que eu pus agora um 10, um índice 10 ali, para dizer que esse número é da base 10, porque nós vamos, obviamente, manipular outras bases. Então, quando eu vou fazer uma operação desse tipo, o que eu faço? 67 e 84. Como os sistemas que nós estamos estudando aqui são sistemas ditos ponderados, ou seja, cada dígito tem um peso em relação à posição que ocupa no número, obviamente, o que nós fazemos aqui nessa operação? Começamos do dígito menos significativo, no caso 67 o 7, depois tentamos somar com o 4 do 84. Então, o que acontece? 7 mais 4 dá 11. E, obviamente, o 11 é um número acima da capacidade do dígito de representação. Ou seja, passou de uma dezena e eu pura e simplesmente pego essa terminação, que é 11, deixo 1 e jogo uma dezena para a próxima posição. Quer dizer, o 1 pura e simplesmente porque na próxima posição cada dígito vale uma dezena multiplicado pelo dígito, obviamente. Então, o que acontece? Vai 1, esse vai 1 mais 6 dá 7, mais 8 de novo acontece um excesso e nós pegamos a terminação e jogamos um vai 1 para a próxima posição, que no caso não há, dando 151. É o tipo da operação que ninguém, vamos dizer, discorda de absolutamente nada, porque diz respeito ao nosso histórico. Mas vamos ver o seguinte. Eu vou fazer a mesma operação agora, nessa próxima transparência, só que eu vou colocar entre parênteses o resultado que deu cada iteração. No caso 7 mais 4, eu vou botar o 11 entre parênteses. O que nós fizemos, na verdade, foi computar 11 e diminuir da base. A base, no caso, é 10. Tá? Nós já vimos isso em aulas passadas. 11 menos 10 dá 1. E justamente esse 10 que nós vamos diminuir desse excesso, dessa posição, é que nós vamos computar, vamos incrementar na próxima posição. O que, obviamente, deu 15, 1 mais 6, 7, mais 8, 15. De novo, eu coloco entre parênteses o 15, menos 10, o 15 excedeu a capacidade de representação da posição, e computo simplesmente o final e faço o vai 1, quer dizer, desse 10 para a próxima posição, que dá 151. No caso, ninguém representa esse parênteses aqui, por quê? Pura e simplesmente, a base 10 nós fazemos isso de cabeça. E não tem muito sentido na base 10, mas certamente vai ter sentido já em outras bases. Vamos por acaso, por exemplo, na base 9. Então, agora os 67 e 84 são números que eu botei o índice na base 9. Olha, a base 9 é uma base que nós não temos intimidade. É uma base bem mais difícil de
de tratar do que a 10, porque pura e simplesmente nós não temos história de formação nessa base. Mas o que nós vamos fazer? 7 mais 4. O 7 mais 4, o 7 na base 9 vale exatamente 7 na base 10, porque ambos têm a mesma representação. A base 9 admite a quantidade 7, o dígito 7, a base 10 também. 7, 4, eu vou botar entre parênteses da 11. Olha só como esse parênteses vai fazer diferença. Mas vou diminuir agora da base, a base 9. Então, o que eu vou computar, o excesso, fica 2. 11 mais 9 dá 12. Fica o 2 e vai 1. Vai 1 o quê? Vai 1 vezes 9 para a próxima posição, porque nós estamos lidando com o número na base 9. Então, 1 mais 6, 7 mais 8, 15. Boto 15 entre parênteses, da mesma maneira que eu fiz na base 10, só que o 15 menos 9 dá 6. Porque eu estou diminuindo a base. Agora faz muito sentido eu colocar esse valor entre parênteses e diminuir a base. As coisas ficam muito mais simples, muito mais seguras, porque nós não temos intimidade com a base 9. 15 mais 9 dá 6, vai 1 e fica 162. Repare, 67, quer dizer, 67, o certo, rigorosamente falando, seria falar 67 na base 9 mais 84 na base 9, dá 162 na base 9. Acabamos de fazer uma operação na base 9. Este é o valor na base 9. Se quisermos verificar se este valor realmente corresponde ao valor que tivemos na tela anterior, tá? Que era 151, é só fazer a decomposição polinomial do número na base 9, tá certo? Que iria dar aqui no caso 1 vezes 9 ao quadrado, mais 6 vezes 9, mais 2, o que certamente vai dar 151, que é exatamente o que nós achamos na base 10. Eu estou apenas fazendo a transformação da base de maneira automática. Outro exemplo na base 8, agora 7 mais 7 na base 8. A pergunta, 7 tem representação na base 8? Sim, porque o dígito 7, aliás, é o máximo dígito permitido na base 8. Repare que a base 8, qualquer base, a própria base é representada por 10, por 1, 0. Então, 7 na base 8 com mais 7 na base 8, eu simplesmente faço a soma 7 mais 7 dá 14. Dá 14 por quê? Porque, pura e simplesmente, a base que eu consigo trabalhar é a base 10. 14, diminuo da base, computo o resto 6. Agora, vai 1 vezes 8 para a próxima base, para a próxima posição. 1 mais 7, 8, mais 7, 15. 15 menos 8, 7. Vai 176. Então, 7 na base 8 com mais 7 na base 8 dá 176. Qualquer conferência, é simples para ver se o resultado está correto, é simplesmente computar o número na decomposição polinomial. Aí daria 1 vezes 8 ao quadrado, mais 7 vezes 8, mais 6, o que daria o valor na base 10. Quer dizer, quantificar um número que não seja na base 10 torna-se difícil. A gente só consegue realmente quantificar esse número quando a gente faz a conversão da base que estamos trabalhando para a base 10. Base 7, para não perder pura e simplesmente generalidade. Nós estamos com o objetivo de irmos para a base 2, mas vamos continuar com outros exemplos de outras bases. 2,5 na base 7 com 5,4 na base 7. Eu pura e simplesmente faço a operação na base que eu conheço, que é a base 10, e faço 5 mais 4, 9. 9 menos 7, 2. Vai 1. 1 vezes 7 para a próxima posição. Vai 1 mais 2, 3 mais 5, 8. 8 menos 7, 1. Vai 1, fica 1, 2 na base 7, que é o resultado final. Base 16, que nós já estudamos antes, é uma base, vamos dizer, relacionada com a base 2, muito utilizada em computação porque permite compactação de números muito grandes na base 2. Não sei se você recorda, mas F1A é um número na base 16. O A, no caso, seria um dígito que não tem representação na base 10, que seria o próprio 10. 10 é A na base 16. Então, nós temos essa operação F1A mais E09 na base 16. O que eu faço? A mais 9 é 10 mais 9. Eu sei de cabeça que A é 10. Só sei operar na base 10, volto a dizer. 10 mais 9, 19. Ponho entre parênteses e diminuo da base.
19 menos 16 dá 3. Vai 1. Vai 1 o quê? Vai 1 vezes 16 para a próxima posição. 1 mais 1, 2. Mais 0 dá 2 mesmo. O 2 tem representação, obviamente, na base 16. Fica ele mesmo. F mais E, vocês se recordam? F é 15 mais E é 14. 15 mais 14, 29. Menos 16 dá 13, que é D. Obviamente, 29 não tem representação na base 16, excede a base, que o máximo que se pode, o dígito que se tem é o F. 29 menos 16 dá D, que é 13. Vai 1. 1, D, 2, 3, na base 16 deu essa operação. Dá uma certa frustração, porque nós não sabemos quantificar quanto seja 1, D, 2, 3 na base 16 de imediato. Nós teríamos, obviamente, de novo, volto a dizer, fazer a conversão para a base 10. Nesse caso, por desenvolvimento posicional do número. Daria 1 vezes 16 ao cubo, mais D vezes 16 ao quadrado, mais 2 vezes 16, mais 3, que teríamos o número na base 10. Outro exemplo, na base 16, 2FF mais 1FE. F mais E, que já fizemos anteriormente, por acaso no outro exemplo, é 15 mais 14, 29. 29 menos 16 dá 13, vai 1. 1 mais F dá o 16, F é 15, mais 1 é o próprio 16. Com mais F, que é 15, dá 31. 31 menos 16 dá F. 31 menos 16 dá 15, que é a representação, é o dígito F. Vai 1, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. A operação dá 4, FD na base 16. A base 2, que é a base que é principal, porque é a base do sistema binário, vamos fazer a mesma conta. A base 2 só tem 2 dígitos, 0 e 1. A própria base é 1, 0, 2 é 1, 0. 1 mais 1, aí nós temos esse número, 1, 0, 1, 1, mais 1, 1, 0, 1, 1. Tá? Que números são esses? Depois a gente pode até ver que números são esses, na base 10. Mas vamos fazer a operação. 1 mais 1 dá 2. Eu vou botar 2 entre parênteses, da mesma maneira que tenho feito até agora. 2 menos 2 da base dá 0. Porque o 2 não tem representação na base 2. Só tem a representação 0 e 1. 2 é 1, 0 na base 2. Ele não tem representação na base 2. 2 menos 2 dá 0. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Põe o 3 entre parênteses. 3 menos 2 dá 1. Diminui da base. Por quê? A operação excedeu a representação da base, o dígito da base. 3 menos 2 dá 1. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 entre parênteses. 2 menos 2 dá 0. Vai 1. Por quê? Porque eu diminui de 2. Tem um excesso. Vai 1 para a próxima posição. 1 mais 1, 2. 2 menos 2 dá 0. Vai 1 de novo, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. 3 entre parênteses, menos 2 dá 1. Vai 1, ficou 1, 1, 0, 0, 1, 0. Que número é esse? Esse número é relativamente fácil de fazer a transferência base 10, nós sabemos. É só fazer a decomposição posicional do número. No caso é 0 vezes 2 a 0, 0 vezes 2 a 0, mais 1 vezes 2 a 1, tá? Aqui seria 4, aqui é 0, 1, 2, 3, 2 a quarta, 2 a quinta, 2 a quinta, 32, mais 16, 48, mais 2, 50. Esse número é o número 50. Tá? Esse número aqui, a gente pode até verificar se realmente a conta deu certo. Que número é esse? Esse é a ordem 0, 1, 2, 3, 4, é 16, mais 7. Aqui estão 7 no canto. 16 mais 7, 23. 23, que número é esse aqui? Esse aqui é 16, mais 8, 24. Mais 3, aqui na ponta, 27. 27 mais 23 dá 50. Exatamente o que nós achamos no final da operação. Outra conta, outra operação de adição. Vou fazer aqui de cabeça, sem colocar o parênteses, já que nós não colocamos o parênteses na base 10, nossa intenção é ganhar uma certa intimidade com a base 2. 0 mais 1 dá 1. 0 mais 0, no caso, dá 0. 1 mais 1 dá 2, ou 1, 0. 2 é 1, 0, que é a própria base. Ou seja, 1 mais 1 dá 1, 0, vai 1. 1 mais 1, 1, 0, vai 1. 1 mais 1, 1, 0, mais 1, 1, 1.
que é o 3, vai 1, ficou 1. Então, repara, vou repetir essa conta, essa operação, para ver se nós ganhamos alguma intimidade com operações desse tipo. Às vezes, eu prefiro, por exemplo, em vez de dizer que 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, eu falar 1 mais 1 dá 1, 0, mais 1, 1, 1. Já me referi à própria número, a representação do número 2, 3, 4, o excesso que dê, na própria base 2. Vamos repetir essa conta. Que número é esse aqui? Só por curiosidade. Esse número aqui é a ordem 0, 1, 2, 3, 4. Então é 16 com mais 4. 2 ao quadrado. Dá 20. Esse número aqui de baixo, qual que número é esse? Esse aqui tem um 5 aqui na ponta e aqui tem um 12. Tá? Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu vou fazer a decomposição polinomial da maneira correta. Aqui seria 16, tá? 2 elevado à quarta, mais 8, 2 elevado ao cubo, 24, com mais 4, 28, 29. O primeiro número tinha dado 16 mais 4, esse número aqui deve ser 49, o de baixo, na base 2. Deve ser, e certamente é. Ordem 1, 0, ordem 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta, 32, com mais 16, 48, com mais 1, 49, exatamente. Eu estou pura e simplesmente fazendo a transformação para a base 10, para nós termos uma certa intimidade realmente com a operação, para ver se realmente está dando certo. Tá? Uma outra operaçãozinha um pouco mais arrojada, envolvendo 3 parcelas de números binários. Para ganhar um certo traquejo, vou fazer da forma como eu normalmente faço. Como eu faço? Nós temos aqui 3 números de 5 dígitos cada um, na base 2. Eu vou fazer como se estivesse fazendo uma conta na base 10. Quando nós fazemos uma conta desse tipo na base 10, nós vamos memorizando as parcelas intermediárias na cabeça e até chegar ao final e computar o excesso para a próxima posição. É exatamente o que eu vou fazer na base 2. Então, eu vou começar pelo dígito mais significativo. O que acontece? 1 mais 1, 1 0 mais 0, 1 0. Vai 1, ficou 0 lá na primeira posição menos significativa, foi 1 para a segunda posição. 1 mais 1, 1 0. Mais 1 aqui do final, 1, 1. Ficou 1 e foi 1. 1 mais 1, 1 0. Ficou 0, foi 1. 1 mais 1, 1 0. Mais 1, 1, 1. Ficou 1, foi 1. 1 mais 1, 1 0. Mais 1, 1, 1. Mais 1, 1 0 0, que é 4. Ficou 0 e foi 1 0 para a próxima posição. E ficou o resultado final, 1 0 0 1 0 1 0. Tá? Essa conta, da forma que eu fiz, é mais ou menos da forma que nós fazemos as contas em decimal. É claro que a partir do momento que nós não temos intimidade com a base 2, a probabilidade de nós errarmos é bem maior na base 2. E raramente o computador vai encontrar operações, o computador não faz operações de 3 parcelas, ele faz sempre 2 a 2. Tá? Mas, pura e simplesmente, para ganhar uma certa prática, é bom que a gente faça de vez em quando algumas operações desse tipo para poder verificar se nós estamos realmente ganhando algum traquejo com a base 2. Tá? Vamos agora às subtrações. A subtração, por muitos, é considerada a operação inversa da adição. E, por consequente, toda operação inversa, ela normalmente é um pouco mais complicada, ela requer um pouco mais de cuidado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos começar de novo pela base 10, mas chamando a atenção para certas particularidades que acontecem em certas contas que passam ao largo. Por quê? Devido à nossa intimidade com a base 10. Vamos fazer essa primeira conta aqui na base 10, 47 menos 24. Esse é o tipo da conta mais ou menos tranquila. Por quê? Porque o subtraendo contém dígitos, todos eles menores ou no máximo iguais aos dígitos do minuendo. Então, no caso, é muito fácil essa conta. 7 menos 4 dá 3, 4 menos 2 dá 2. A segunda conta que estaria na transparência, o que acontece? Ela contém dígitos no minuendo que excedem os dígitos do subtraendo. E aí é o caso inverso do vai 1. Nós temos que pedir emprestado. O pedir emprestado é o que nós aprendemos, inclusive, a nível na educação primária, nas primeiras operações aritméticas envolvendo a base 10. Então, nós temos 52 menos 17. Se a conta tiver de resultar em resultado positivo, o que acontece? Nós sabemos que 52 é maior que 17. Mas, infelizmente,
Não posso fazer a conta 2 menos 7, porque 2 tem um dígito representa uma quantidade menor do que 7. O que nós temos que pedir? Nós temos que fazer nesses casos? É pedir emprestado a próxima posição, que é a posição das dezenas, uma dezena das 5 dezenas que contém o número. E temos que registrar que, ao pedirmos emprestado essa dezena, ficamos com 4 dezenas, em vez de 52, ficou 42. O 4 ficou naquele lugar. Mas o que acontece? Essa dezena que nós pedimos emprestada vem se somar ao 2 do 52, que nós fazemos de cabeça e chegamos a 12. 2 mais 10 é 12. 12 menos 7 dá 5. Aí é possível realizar a conta. A conta pode ser realizada 12 menos 7. O que nós fizemos? Basicamente, a operação inversa do vai 1. Fizemos pura e simplesmente o vem 1. Então, 12 menos 7, 5. Agora temos que nos lembrar que nós pedimos emprestado e, por consequente, essa próxima posição do minuendo, em vez de 5 dezenas, tem 4 dezenas. E agora continuamos a nossa conta. 4 menos 1, que dá 3, 35. Então, o que aconteceu? Essa é uma continha um pouco mais difícil, porque envolve dígitos no minuendo que são menores em termos de valor do que alguns dígitos do subtraindo. E aí nós temos que usar esse artifício do pedir emprestado, o que é uma coisa desconfortável. Por isso que muitos, obviamente, quando vem uma conta de adição, uma soma, é muito mais tranquilo de você operar do que qualquer tipo de subtração, já que a subtração é uma operação inversa. E normalmente todas as operações inversas elas são um pouco mais complicadas de realizar do que as operações diretas. Vamos agora fazer um pequeno artifício que vai nos ajudar, auxiliar muito, principalmente nas operações de subtração envolvendo outras bases. Vamos aqui voltar para a nossa conta. 52 menos 17. A maior parte das pessoas alunos que eu já dei aula, eles aprenderam sempre aquela forma que eu acabei de fazer, pedir emprestado à próxima posição. Existe uma forma um pouco mais tranquila, que nem todos já aprenderam dessa forma, mas eu vou mostrar aqui. O 52 menos 17, eu simplesmente por inspeção, por observação, percebo que o 52 é maior que o 17. Se a conta tem que produzir algum resultado positivo, eu percebo claramente que 17 pode ser subtraído de 52. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso, em vez de pedir emprestado, eu posso fazer uma coisa mais interessante no caso. Não pedir emprestado, simplesmente assumir que realmente 17 pode ser subtraído de 52. E o que eu faço? Eu faço pura e simplesmente, é como eu somo 2 mais 10. Não sei quem vai me dar emprestado esse 10, mas eu sei que o número de cima é superior ao de baixo, ou seja, o minuendo é superior ao subtraindo. Então o que eu faço? Eu assumo logo que eu posso, em vez de 2, eu só somo 10. Em vez de 2, eu já peço emprestado. Não sei quem vai me emprestar. Esse número aqui, é claro, só pode ser esse 5, porque ele é muito pequeno. Mas outros números maiores que a gente vai ver aí na frente, isso aqui simplifica um bocado. Olha só, eu posso fazer logo 12. 12 menos 7, 5. Em vez de saber que eu pedi emprestado, eu simplesmente compenso no subtraindo. Eu somo 1 no subtraindo. Ou seja, em vez de falar pedir emprestado, eu falo pura e simplesmente, desce 1. Então, 52 é 12 menos 7 dá 5. Desce 1. 1 mais 1, 2. Para 5, 3. Terminou a conta. Isso é especialmente interessante como naquela outra operação que está ali. Qual que operação é aquela? 300 menos 147. Eu claramente percebo que 147 é menor que 300. Mas existe um porém muito desagradável, porque ele tem 2 zeros. E o zero calha de ser o dígito menor, o menor dígito de qualquer base. E isso é uma coisa muito desagradável, porque a primeira reação que a pessoa tem é de repulsa da conta. Basicamente isso. 300 menos 147 eu não quero saber. Alguém vai me dar emprestado esse valor que eu preciso ali. E o que eu faço? Eu simplesmente assumo que 0 é 10. 10 menos 7, 3. Desce 1. Compenso no subtraindo. 1 mais 4, 5. Para 10, 5. Desce 1. 2 para 3, 1. Vou repetir. Em vez de pedir emprestado, ficar sabendo, porque a próxima posição se eu pedir emprestado é 0. Fica uma dificuldade razoavelmente grande, porque eu tenho que pedir emprestado ao dígito mais à esquerda. É claro nas operações
que envolve números com muitos zeros em cima. Então, em vez de fazer o artifício de pedir emprestado, pura e simplesmente eu assumo que eu posso fazer essa conta, mesmo porque o minuendo é superior em módulo ao subtraindo, e simplesmente assumo que ali, por exemplo, é 10. E compenso no subtraindo. 10 menos 7, 3, desce 1, mais 4, 5, para 10, 5, desce 1. 1 mais 1, 2, para 3, 1. Terminei a conta. Isso me parece, ao longo dos anos que eu ensino, me parece uma situação muito mais confortável para quem vai fazer conta de subtração, principalmente as que envolvem muitos zeros no minuendo. Vamos agora para a subtração na base 8. Olha, vai ajudar tremendamente esse artifício do DS1. Por quê? Fica um negócio mais complicado, se já é um pouco desagradável na base 10, em outras bases ele ainda é mais ainda. Então, o que vai acontecer aqui? 52 menos 17. O que eu faço? 2 não pode. Quer dizer, teoricamente a professora lá do primário dizia, não pode, 2 menos 7 não pode. Eu simplesmente peço emprestado uma octena, no caso. Nós temos que nos lembrar que nós estamos operando na base 8. Então, em vez de vir, não é 10, vem 8, obviamente. 8 mais 2, 10, menos 7, 3. Desce 1. 1 mais 1, 2 para 5, 3. Dá 33 na base 8. Na verdade, eu não estou operando na base 8, eu estou operando na base 10. Por quê? Porque na base 10 eu tenho intimidade, mas através de algum artifício eu consigo fazer a conta de uma maneira mais confortável. Então eu vou repetir, 5, 2 na base 8, menos 1, 7 na base 8. O que eu faço? Peço emprestado o quê? 8. Eu peço emprestado 8, porque eu estou trabalhando na base 8. Cada posição é ponderada a 8. Recebe um peso de, vamos dizer, octenas. Não sei nem se a designação correta é esta. O que eu faço? 8 mais 2, 10. Eu só sei operar na base 10. Eu estou somando na base 10. 8 mais 2, 10. Menos 7, 3. Desce 1. Porque eu pedi emprestado 8. 1 mais 1, 2. Para 5, 3. Dá 3, 3 na base 8. Vamos continuar. O mesma conta, só que na base 8. 3, 0, 0 na base 8. Menos 1, 4, 7 na base 8. O que eu faço? Não quero saber. Eu só sei que é o seguinte, alguém vai me dar emprestado o que eu precisar para fazer a operação a cada posição. Então, eu tenho 0 menos 7, não pode, então assumo. Peço emprestado 8, na verdade. 8 mais 0 dá 8. 8 mais 0 dá 8, menos 7 dá 1. Desce 1. 1 mais 4, 5, para 8. Eu estou pedindo emprestado o quê? 8, porque ali é 0. 8 menos 5, 3. Desce 1. 1 mais 1, 2, para 3, 1. 1, 3, 1. A conta 300 menos 147 na base 8 deu 131 na base 8. A subtração na base 16, o mesmo número, 5, 2, só que agora na base 16, menos 1, 7 na base 16. Obviamente, 2 menos 7, como sempre, não é possível fazer a conta pedir emprestado. Eu estou percebendo que 5, 2 é maior em módulo do que em valor absoluto do que um 7. Então, eu faço aquele nosso macete do DS1. Eu peço emprestado 16. Eu estou sempre trabalhando na base 16, embora intermediariamente eu esteja fazendo algumas operações na base 10, que é que eu tenho intimidade. Tá? Então, 2, peço emprestado 16, 2 mais 16 dá 18, menos 7. 18 menos 7 dá 11. Estou fazendo a conta na base 10, mas eu sei que 11 tem representação na base 16, que é o B. 11 é B. Então, desce 1, já que eu pedi emprestado. 1 mais 1, 2 para 5, 3. Dá 3B na base 16. A mesma conta de sempre. 3, 0, 0, menos 1, 4, 7, só que agora na base 16. Vamos fazer. Olha, 0, sei que o número de cima, volto a dizer, o número de cima é superior ao de baixo, eu vou pedir emprestado. Não quero saber quem vai me ceder o que eu preciso. Eu simplesmente pego 0, peço emprestado 16. 16 menos 7, 16 menos 7 dá 9. E o 9 tem representação na base 16. É o 9 da base 10, tem a mesma representação na base 16. Desce 1. 1 mais 4, 5. Para 16, estou pedindo emprestado, que em cima tem 0. 16 menos 5 dá B. Porque B é 11. 16 menos 5 dá 11, que é B. Desce 1. 1 mais 1, 2, para 3, 1. Dá 1, D9 a conta.
3DC menos 1FE, dois números na base 16. O C é menor que o E. O C é 12 na base 10. O E é o 14 na base 10. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pedir emprestado. C é 12. Eu peço emprestado o quê? Exatamente a base. A próxima posição eu peço o valor da base, que vem 16. 16 mais 12 é 28. 28 menos E, que é 14, dá 14. Botei o 14 entre parênteses para me auxiliar. O 14 tem representação na base 16, que é o próprio E. Mas como eu pedi emprestado, eu compenso somando ao subtraindo. Na próxima posição, 1. F mais 1, o que é F? F é 15, mais 1 dá 16. 16 para retirar de D, D é 13, não é possível. Então eu peço emprestado. Peço 16. 16 mais D, que é 13, dá 29. Para 16, dá 13. 13 tem representação que é o próprio D. Desce 1 mais 1, 2 para 3, 1. A conta dá 1 DE. Só para não perdermos prática, vamos continuar. C0A menos 2CC. C0A, que valor é esse, mestre? Eu não sei. De cabeça não dá para saber. Teríamos que fazer a decomposição posicional do número. No caso, C0A, por exemplo, seria C vezes 16 ao quadrado mais 10, porque a posição intermediária não tem, é 0, 0 vezes 16 a primeira potência. Então seria C0A, o valor que ele teria na base 10, tá? Seria C vezes 16 ao quadrado, tá? 12 vezes 16 ao quadrado, 12 vezes 256, mais 10, que é o A. Aí teríamos o valor na base 10. Então, às vezes é desagradável estar fazendo, atuando em operações em outras bases, porque você tem que se dissociar de que valores absolutos aquelas contas estão dando. Desde que você, você tem que ter cuidado para saber se as operações estão realmente corretas e você não está errando. Mas, basicamente, às vezes você precisa se dissociar de que valores são aqueles, os resultados e os que estão sendo operados. Mas olha só, C0A menos 2CC, o que nós temos? A menos C. A inferior a C. Então tem que pedir emprestado 16. 16 mais A, que é 10, dá 26. Menos C, que é 12, dá 14. 14 tem representação, que é o D. D na base 16, tá? Como eu pedi emprestado, eu somo 1 no subtraindo, na segunda posição, que é C. C mais 1 dá D. D é impossível tirar de 0, eu tenho que pedir emprestado 16. 16 mais 0 dá 16, menos D, D é 13, dá 3. 16 menos D dá 3. Como eu pedi emprestado, eu compenso subtraindo na próxima posição, somo mais 1, que dá 2 mais 1, 3. 3 para C, que é 12, dá 9. 12 menos 3 dá 9. Então, a conta no final, chegamos a 9, 3D, que é o resultado dessa operação. Subtração na base 2. Vamos aqui, vamos ver. Primeiro número, na subtração que nós temos aqui, dois números de 6 dígitos, onde eu percebo que o minuendo é superior ao subtraindo. Como é que eu percebo normalmente em qualquer base que o número é maior do que o outro? Eu começo a percorrer o número da sua posição mais significativa, seu dígito mais significativo, até encontrar um que faça a diferença. No caso, é logo na segunda posição. Nós temos 1, 0, 0, 1, 0 em cima e embaixo temos 1, 0. Só o segundo número, o subtraindo já é menor do que o minuendo. Então, no caso da base 2, vai ser de grande auxílio o tal do décimo 1. Por quê? Porque a base 2 calha de ter 2 dígitos apenas, 1 ou 0. Não tem condição de ter outro dígito, o sistema é binário. Então, o que eu vou fazer? Mesmo método que nós verificamos que é possível ser feito na base 10. O décimo 1, que aqui torna as operações muito mais simples. Então, eu começo na posição menos significativa, 0 menos 1, não pode. Então, na verdade, eu estou pedindo 2, a próxima posição, que é a base. 2 menos 1 dá 1. Como eu pedi emprestado o 2, eu tenho que compensar no subtraindo, somar mais 1 ao subtraindo. 0 mais 1 dá 1. 1 para 1 dá 0. Aqui continua na próxima posição. 0 menos 1 não é possível, eu tenho que pedir emprestado a próxima posição. 2, 2 menos 1 dá 1. Desce 1, veio pedir emprestado. 1 mais 1, 2.
para o quê? 2, porque aqui está em 0. Vou pedir emprestado, vai dar 2. 2 menos 2 dá 0. Desce 1, 1 para 1, 0, 1 para 1, 0. Por acaso, o resultado deu 5. Esses dois números aqui têm a diferença de 5, que é 1 vezes 2 ao quadrado mais 1, que é a decomposição posicional do número feita de cabeça. O outro número de baixo, um pouquinho maior, mas é o mesmo procedimento. 1 menos 0, a posição menos significativa dá 1 menos 0, dá 1. Vou introduzir aqui uma forma que muitos usam. Em vez de denominar 2 o que vem, eu denomino exatamente um 0, que é a base. É a mesma coisa que 2. A 0 menos 1 não dá, então fica 1 0. 1 0 menos 1 dá 1, que 1 0 é 2. Desce 1, 1 mais 1, 1 0. Para 1 0, dá 0. Desce 1, 1 mais 1, 1 0. Para 1 0, dá 0. Desce 1. 1 mais 1, 1 0. Para 1 0, dá 0. Desce 1. 1 mais 0 dá 1. Para 1 0, dá 1. Desce 1. 1 para 1, dá 0. 1 menos 1 dá 0. Vamos fazer de novo agora sem esse artifício do 0, que é muito mais comum para quem lida com números binários. Porque 1 0 é a própria base, em qualquer base. Mas no caso da 2 é muito íntimo, porque os primeiros números da sequência da base 2, com o tempo, todos sabem quais são. É 0, 1, 1 0 que é 2, 1 1 que é 3, 1 0 0 que é 4, 1 0 1 que dá 5, 1 0 dá 6, 1 1 dá 7 e por aí vai. Então, vamos fazer agora no nosso método de pedir emprestado a própria base. 1 menos 0, no dígito menos significativo, dá 1. Não, 0 menos 1 não é possível, então peço emprestado o quê? 2. 2 menos 1 dá 1. Desce 1. 1 mais 1, 2. Para 0 não é possível. 2 peço emprestado. Emprestado o quê? 2. 2 menos 2 dá 0. Desce 1. 1 mais 1, 2. Para, de novo, 0 não é possível. Peço emprestado. 2 para 2, 0. Desce 1. 1 mais 1, 2. Para 2, 0. Desce 1. 1 para 2 dá 1. Desce 1. 1 para 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Aparentemente, o artifício do desce 1 é muito mais conveniente aqui do que ficar pensando em pedir emprestado por um número que só vai ocorrer um dígito 1 muito lá, na parte mais significativa dele. Tem uma cadeia de zeros aqui, o que torna a operação extremamente desagradável se não for feito com esse artifício do desce 1. Vamos agora introduzir uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas é o grande macete que vai acontecer dentro do computador para transformar todas as subtrações em somas. O computador utiliza um certo artifício que, no caso da base 2, gera uma tremenda simplificação. Ou seja, na verdade, no computador, na essência das operações, existem somas. A subtração ela é transformada num artifício no qual existe uma representação para o subtraendo em que ele toma parte da operação através de soma. Ou seja, as subtrações nos computadores são todas elas transformadas em adições. O que se chama, então o que nós vamos introduzir aqui é a representação em complemento à base. Inicialmente, obviamente, na base 10. Vamos usar a primeira, o exemplo nosso vai ser a base 10. Mas ela serve para qualquer base. Nós vamos fazer essa representação em complemento à base para várias bases até chegar a 2. A definição inicial do complemento à base, o complemento de um número n em uma dada base, b qualquer, é igual a diferença entre o número e a próxima potência da base. Então, guardem bem essa definição, que eu vou mencionar lá aí na frente várias e várias vezes. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer um complemento a 10, que é a base. Tá? Complemento a 10, que é a base de 10, que é a nossa que nós temos conhecimento. De 734, por exemplo. 734, a próxima potência da base é 10 ao cubo, que é 1000. 734 está entre 10 ao quadrado, que é 100, e 10 ao cubo, que é 1000. Então, o que nós temos que fazer? Para achar o complemento de 734, nós temos que diminuir 734 de 1000. O que dá a conta aqui é aquela conta desagradável, que é 1000 menos 734, mas já sabemos como contornar
o desagradável. Sabemos que 1000 é maior que 734, que, ó, infelizmente, o único dígito que pode emprestar é o mais à esquerda, o que torna a conta um tanto, vamos dizer, desagradável. Mas nós sabemos que 734 é inferior a 1000, nós podemos fazer o artifício do desce 1. Então, fica 10 menos 4 dá 6, desce 1, 1 mais 3, 4 para 10, 6, desce 1, mais 7, 8 para 10, 2, 266, que é o valor que chamamos complemento de 734 na base 10. Tá? Para que serve isso? Já já nós vamos ver. Mas primeiro vamos aceitar um pouco que essa definição do complemento à base. Então, para a base 2, por exemplo, usando a mesma definição, complemento a 2 de 1011. Ou seja, 1011. Esse exemplo, por exemplo. O que é 1011? 1011 é exatamente 11, o número 11. A próxima potência da base seria 16, 2 à quarta, que seria 10.000. 10000. Então, nós temos para achar o complemento, o que falta a 1011 para 16, nós sabemos de cabeça, se 1011 é 11 e 16 é 10.000, vai dar 5 no final, porque o complemento à base é exatamente a diferença do número para a próxima potência da base. Então, nós temos que diminuir 1011 de 10.000 na base 2. Eu não botei o índice aqui, mas já está subentendido. Então, é a mesma conta que nós fizemos nas transparências anteriores. Fazemos o artifício do desce 1, que nós temos 0 menos 1 pode, 2 menos 1 dá 1. Desce 1 mais 1, 2. Para 2, 0. Desce 1, 1 para 2, dá 1. Desce 1 mais 1, 2. Para 2, olha só, o 2 está aqui. Um 0 e um 0, vai dar 0. Vou repetir. 1, 0, 0, 0, 0, ou seja, 10.000 menos 1011. Nós queremos saber qual é a diferença, que é o complemento, exatamente o complemento à base, tá? De 1011. Vou fazer de uma maneira alternativa. Eu sei que esse valor é maior do minuendo do que o subtraindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o artifício do desce 1. 10 menos 1, 1 0 menos 1 dá 1. Desce 1, 1 mais 1, 0. Para 1, 0, 0. Desce 1, 1 para 1, 0, dá 1. Desce 1, 1 mais 1, 1 0. Para 1, 0, estou vendo um 0 aqui, dá 0. Que dá 5. É uma conta realmente desagradável, porque o minuendo tem exatamente a maior quantidade de dígitos que são os menores da base, que é o 0. Outro exemplo. Quero saber o complemento A2 de 101101. Que número é esse? Não sei. Teria que saber o número é esse em termos de valor absoluto e fazer uma transformação, uma conversão de base para a base 10. Mas vamos nos dissociar disso por enquanto. A próxima potência é simples. É só imaginar a mesma quantidade de dígitos em 0 e botar um 1 à esquerda. É a próxima potência. Que potência é essa? No caso, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 64. Então, esse número aqui é 64, que é 1 milhão. 1 milhão. 1 com 6 zeros seguidos. É o número 64, 2 à sexta. Então, vamos diminuir de 2 à sexta esse número aqui. 10101, da forma que nós vimos fazendo, tá? 0 menos 1 dá 1. Desce 1. 1 para 1 0 dá 1. Desce 1 mais 1 0. Para 1 0 dá 0. Desce 1 mais 1 0. Para 1 0 dá 0. Desce 1 mais 1 0. Para 1 0 dá 0. Vou fazer agora com outra forma do artifício, chamando a base. Para muitos gostam de chamar a base em vez de 1 0. Então, 0 menos 1 não é possível. Eu peço emprestado 2, que é a base. 2 menos 1 dá 1. Como eu pedi emprestado, desce 1. 1 para 0 não é possível. Peço emprestado. 2 menos 1 dá 1. Desce 1. 1 mais 1, 2. Para 0 não é possível. Peço emprestado. Fica 2. 2 menos 2 dá 0. Desce 1. De novo. 1 mais 1 dá 2. 2 para 0 não é possível. Peço emprestado. Quanto? 2 é a base. 2 menos 2 dá 0. Desce 1. 1 mais 1, 0. 1 mais 1, 2. Para 0 não é possível. Peço emprestado. 2. 2 menos 2 dá 0.
no princípio, é meio desagradável, porque nós não temos intimidade com a base 2. Mas com o passar do tempo, essas contas ficam bastante comuns. Mas é isso que nós vamos fazer? Não, nós podemos simplificar um pouco mais ainda. Vamos ver aí na frente. O cálculo do complemento à base em qualquer base é tedioso por causa dos VEM1. Por quê? Porque a próxima potência da base, para qualquer base, é 1, 0, 0, 0, com algum, sempre diminuindo, vai estar representado com uma cadeia de zeros que calha de ser o dígito menor de qualquer base. Então a operação é tediosa, porque todos os dígitos que vão aparecer no subtraendo são tá? Uma alternativa mais confortável é calcular o complemento à base menos 1. Olha só, isso vai ser de um tremendo auxílio para a gente. E depois somar 1 ao resultado para obter o complemento à base. Olha só, nós estamos querendo o complemento à base, não é o complemento à base menos 1. Por que o complemento à base, mestre? Não sei ainda. Vamos ver daqui a pouco como a representação em complemento à base vai auxiliar tremendamente nas operações de subtração. Tá? Mas o fato é o seguinte, eu usando esse artifício do complemento à base menos 1, vai auxiliar tremendamente as contas, como nós vamos ver. Vamos começar pela base 10. Base 10. Então, costuma se chamar complemento a 9. Complemento a 9 entre aspas. Por quê? Porque o complemento é a base menos 1. Repara. A próxima potência, de novo, 734. 734, a próxima potência da base seria 1000. Mas em vez de 1000, eu que sou muito esperto, vou fazer o seguinte, vou diminuir 1 de 1000, que é exatamente 999. Quando você olha para essa conta, 999 menos 734, você sente uma atração por ela. Por quê? Porque você viu diminuindo com os máximos dígitos que a base admite, no caso 9. Essa é uma conta de subtração confortável, porque o pior que pode acontecer é o subtraendo ter os dígitos 9, que são iguais aos dígitos do minuendo. Todos os dígitos do minuendo são 9. Então essa conta é confortável porque não tem VEM1. Não tem VEM1. É uma conta que eu sempre faço e tenho certeza que eu não preciso pedir emprestado, que é uma operação desagradável. Então, 999 menos 734 é 9 menos 4, 5, 9 menos 3, 6, 9 menos 7, 2. Se eu quero a representação em complemento a 10, mas não em complemento a 9, é só somar 1 aqui no 265 e dá 266. Embora eu tenha desenvolvido a minha operação agora através de uma subtração e uma soma, de um incremento, ela me parece bem mais confortável do que simplesmente tentar diminuir 734 de 1000. Porque 1000, como qualquer base, vai ser sempre um com zeros do lado. E o zero é exatamente o dígito menor valor de qualquer base. Ou seja, o 734 tem o 7, o 3 e o 4, que são maiores, obviamente, que zero. Mas quando você diminui 1, você vai para o máximo, vamos dizer, da representação de dígitos, que é, no caso da base 10, o 9. É uma sequência de 9. É 1000 menos 1. E, obviamente, 999 é muito tranquilo de você olhar para a conta e se sentir atraído, inclusive, para fazer. Por quê? Porque não tem VEM1. Então, no caso o complemento da base 10, então, uma alternativa, que eu considero mais confortável, é simplesmente não calcular um complemento a 1000, mas complemento a 999, costuma se chamar complemento a 9. E depois somar mais um. Para que o complemento à base? Vamos ver já já. Tá? Para a base 2, repare, complementa um do mesmo número, 1011, que nós fizemos já anteriormente. Mas o que é a próxima potência da base? Seria 16, que é 10.000. Em vez de 16, eu vejo 10.000 menos 1. 10.000 menos 1, o que é? É F. 1, 1, 1, 1. Então, quando você olha para essa conta, o que você vê? Tá? Todos os dígitos superiores do minuendo, todos os dígitos do minuendo são 1. E o caso da base 2 só tem 2 dígitos, ou é 0 ou 1. Então, no caso, o minuendo contém os máximos dígitos da base, exatamente que é 1. Então, o subtraente ou vai ser no máximo igual, ou ele é menor. Então, no caso, o que acontece? Você nunca tem o VEM1. Nunca tem o VEM1, porque você está combinando com os máximos dígitos da base, no caso, que é o dígito 1. Então, essa conta é muito mais fácil, porque não tem VEM1.
1111 menos 1011 é 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Dá 4. Então, o complemento a 1, que chama-se complemento a 1, não complemento agora a 9, obviamente, que nós estamos base 2, é o complemento a 1, seria 100. Agora eu somo mais 1 e acho 101, que é o complemento a 2 de 1011. Tá? No caso da base 2, tá, tem mais facilidades. A base 2 ainda tem uma facilidade adicional. Repare o seguinte, eu preciso fazer aquela operação, recorrer ao complemento a 1, a formas alternativas? Nem isso, nem isso. Repara, pelo fato, o simples fato da base 2 só conter 2 dígitos, ela permite simplificações que em outras bases não é possível, não são possíveis. No caso, olha, obter o complemento a 1 de um número, não preciso nem fazer a conta. Subtrair da próxima potência da base menos 1, eu preciso apenas inverter os bits. Reparem, complemento a 1 de 1011, basta inverter os bits. 0, 1, 0, 0. Eu não preciso nem fazer a operação. Isso ocorre pura e simplesmente porque trata-se da base 2. Só tem 2 dígitos. Se o dígito não é 0, certamente será 1. Se o dígito é 1, certamente será 0. Não há para onde correr. Então, para achar o complemento a 1, basta inverter os bits de qualquer número digital, expresso na base 2. Eu não preciso nem recorrer à operação clássica do complemento a 1, que envolve a subtração de um minuendo, que é a próxima potência da base, menos 1. Não preciso nem isso. Basta inverter os bits. Então, no caso 1011, eu já teria 0, 1, 0, 0, 0. Vamos agora verificar como essas operações vão nos auxiliar em subtração. Como a representação de complemento à base vai auxiliar a operação de subtração. É onde eu quero chegar. Os computadores substituem as subtrações por adições. Como? No caso da base 2 isso é possível. Em outras bases, infelizmente, não é possível. Operações de subtração em qualquer base podem ser feitas utilizando complemento à base. Então, repara. Eu vou fazer na base 10, sempre começando com a base 10. Eu quero fazer a subtração 913 menos 734. Na base 10. Então, se eu fizer a conta normalmente pelo algoritmo da subtração, eu vou ter, desce 1, coisas do gênero. Né? 913, 3 menos 4 não é possível, e vai ficar 13 menos 4 dá 9, desce 1 mais 3, 4, para 11, 7, desce 1, 8 para 9, 1 dá 179. Obviamente, o desce 1, nós já vimos que ele fornece alguma simplificação, alguma comodidade a mais nesse tipo de operação de subtração. O que nós vamos fazer? Vamos fazer usando o complemento à base. Como eu vou fazer o complemento à base? Eu vou pegar o subtraindo, 734, e vou achar o complemento a 10 dele. A representação em complemento à base vai auxiliar a subtração. De que forma? Eu vou fazer o complemento a 10 de 734. Como é que nós vamos fazer isso? Já sabemos que a alternativa mais fácil, mais tranquila, é fazer primeiro o complemento a 9, porque nos facilita a conta inicial. Em vez de subtrair de 1000, eu subtraio de 999 e depois vou adicionar 1, que eu quero é o complemento a 10. Então, a primeira operação que eu vou fazer é 999 menos 734. 9 menos 4, 5. 9 menos 3, 6. 9 menos 7, 2. 265 mais 1, que é 266. 266. E agora, qual o macete? Eu pego esse resultado do complemento do subtraendo e adiciono ao minuendo. Olha só, está no canto da transparência. Ó. 913, que era o que eu queria realizar a subtração de 734, somo 266. Quando eu somo 266, o que vai ocorrer? 913 mais 266. 3 mais 6, 9. 1 mais 6, 7. 9 mais 2, 11. Repare que a terminação é 179, exatamente o que deu. A conta original, através da subtração convencional, dava 179. Através do auxílio da complemento à base, o que eu vou? Quando eu computo o complemento de 734, eu estou vendo o que falta a ele a próxima potência de 10. Repare que a cada potência de 10, os números a terminação dos números
são as mesmas. Eu teria 179, agora tem 1.179, tá certo? Vou ter na próxima potência, que é 10.000, 10.179, a terminação é a mesma, 10.179 e por aí vai. Então é o seguinte, esse artifício eu tenho que descartar, repara, o dígito mais significativo, para ficar só com a terminação. Por quê? Porque eu fui à próxima potência da base, no subtraindo, e somei, vi o quanto falta e somei ao minuendo. Então o excesso, eu passei da próxima potência e computo apenas o excesso, que é a terminação do número, 179. Então, se eu tiver o cuidado de descartar a parte mais significativa dessa operação, que é exatamente onde eu fui, eu tive um auxílio de ir até a próxima potência da base e descartei essa potência, ou seja, descartei o 1.000, fiquei apenas com a terminação. Isso na base 2, na base 10, o aluno pode dizer, mestre, isso é meio absurdo. Para fazer uma subtração simples, embora tenha, obviamente, DS1s ou VN1s, tá certo? O senhor me propôs o seguinte, eu substituo por uma subtração, que inegavelmente é simples, porque eu estou subtraindo sempre dos dígitos máximos que a base suporta, mas depois eu tenho que fazer uma adição de um incremento e depois fazer uma nova adição. É muita operação em troca de uma simples operação, que ninguém discute que seja relativamente difícil, desagradável, mas certamente ainda é melhor talvez fazer o 913 menos 734. Isso é a grande verdade, ninguém faz conta dessa maneira. Ou com um complemento à base substituir as subtrações com um complemento à base na base 10. Ninguém faz isso. Mas na base 2 vai fazer muito, porque a base 2, pelo fato de ter 2 dígitos, vai simplificar tremendamente a obtenção de subtrações, substituição por somas, tá? Em complemento a 2. Vamos fazer a mesma operação de subtração agora, usando o complemento à base, só que na base 2. Então nós vamos fazer essa operação, que números? 11001 menos 10011. Tá? Que números são esses? Tem que fazer a transformação, mas aqui é relativamente simples. Aqui eu estou vendo que esse número aqui é 2 à quarta, 16 com mais 1 vezes 2 ao cubo, tá certo? Dá 16 mais 8, 24, mais 1, 25. 25 é o primeiro número, estou transformando na base 10, só uma questão de curiosidade para saber que números são esses. Menos 1011. 1011 o que é? É 16 mais o 3 da ponta, 19. Essa conta deve dar 5. Tá? 25, 19 dá 6, na verdade. Tá? Então, como é que vamos fazer? Primeira coisa é fazer complemento a 1, como já aprendemos, que era o complemento a 9 na base 10, complemento a 1 do subtraindo. Então, é só inverter, vocês estão vendo aí. 1 vai a 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Então, o complemento do subtraindo, no caso da base 2 em particular, basta apenas invertermos bit a bit os números, os dígitos. Então, o que aconteceu? Isso está certo? Não sei, olha só. Dá para saber que aquele é o complemento a 9, 2, do número 19? Qual a próxima potência da base? É 32, tá certo? Seria 31. 31 menos 19, quanto é que dá isso? Dá 12. Deu 1.100, que é 12. Então, aparentemente está certo o que nós estamos fazendo. Nós estamos com o complemento não a próxima potência da base, que seria 32, mas a próxima potência da base menos 1, que é 31. Então, seria 19, que nós já sabemos que é o subtraindo, para 31, o que dá 12. E exatamente o que nós achamos, apenas invertendo os bits. Tá? Nós não temos que usar o complemento a 1. Na verdade, nós temos que somar mais 1, que é o complemento a 2, que vai, na verdade, é o 1.100 mais 1, que é 1.101. Tá? Seria 13, exatamente o que falta, 19 para 32. 19 mais 13 dá 32. E agora vamos pegar esse 13 e somar com o minuendo original, tá? Que nós vimos que era 25. E agora vamos fazer a conta de adição convencional. 1 mais 1 dá 2, tá? Que dá 0, vai 1. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1, 0, que é 2, vai 1. 1 mais 1, 0, que é 2, vai 1. Nós já sabemos que nós temos que descartar esse último dígito aqui, porque nós simplesmente recorremos à próxima potência da base.
Então, o resultado deu 6, que é a terminação. Na verdade, esse número, se nós fôssemos computar o dígito mais significativo, nós excederíamos a próxima potência, que seria, qual seria esse número? 0 mais 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta, 32 com mais 6, 38. A terminação é exatamente a mesma, mas nós descartamos o dígito mais significativo. O resultado da conta, da subtração original, é 6, como nós já sabíamos, que era 25 menos 19. Então, desta forma, o que acontece? O computador consegue transformar uma subtração numa soma. Por quê? A única coisa que ele tem que computar é conseguir o complemento a 2 do subtraendo e somar ao minuendo. Então, como é que se... No caso da base 2, é relativamente simples, que não exige operações aritméticas adicionais. Ele simplesmente inverte o dígito da base e soma mais um. Ah, mas tem que somar mais um porque o incremento? Não, nem isso precisa. Tá? Na verdade, existe uma regra que é possível se perceber, que está na próxima transparência, que é como se consegue obter o complemento a 2 de um número. A regra prática para a obtenção do complemento a 2 é da forma como o computador, através dos seus circuitos, consegue obter o complemento a 2. Para se obter diretamente o complemento a 2 de um número, basta percorrer o número da direita, veja bem, da direita para a esquerda, repetindo-se os dígitos zeros, até encontrar o primeiro dígito 1, o qual deve ser mantido. A partir daí, todos os dígitos zeros ou uns à esquerda desse primeiro 1 deverão ser invertidos. Então, o complemento a 1 é muito fácil. O computador usa, que a gente vai ver lá na frente, em circuitos lógicos, um inversor, pura e simplesmente, para inverter os dígitos, tá? De 1 para 0, 0 para 1, do subtraendo. Mas isso não é o complemento a 2, ele teria que somar mais um, uma operação de incremento. Poderia ser feita? Poderia, mas nem isso é necessário. Ele simplesmente, por inspeção em termos de circuito, ele consegue usar essa regra e consegue obter diretamente o complemento a 2 de um número. Vou repetir. Para se obter diretamente o complemento a 2 de um número, sequência de dígitos zeros e uns, basta percorrer o número da direita para a esquerda, ou seja, do seu dígito menos significativo para o seu dígito mais significativo, repetindo-se os dígitos zeros. Enquanto for zero, você simplesmente vai repetindo no resultado, tá? Até encontrar o primeiro 1, primeiro dígito 1. Esse dígito 1 você fixa, você mantém no resultado do complemento a 2. E todos os dígitos à esquerda, mais significativos que esse 1, deverão ser invertidos, sejam eles zeros ou uns. Basicamente, o que a regra diz é isso. Então, como é que fica? Uma sequência de exemplos aqui. Complemento a 2, de 1, 0, 1, 0. Nós sabemos que esse número é A. O A na base 16 é 10, na base 10. Qual seria o complemento a 2 desse número? É fácil, a próxima potência da base é 16. 16 menos 10 dá 6. Como é que eu faço isso? Olha só, eu botei uma setinha, vou percorrer 1010 da direita para a esquerda. O primeiro dígito que eu encontro é 0, eu repito no resultado. Depois eu encontro 1, esse 1 eu fixo. E os dígitos subsequentes, os mais significativos, 0 e 1, inverto. Fica 0, 1, 1, 0. Ou seja, dá diretamente o 2, sem precisar de fazer nenhum tipo de operação. O computador faz exatamente dessa maneira. Ele acha imediatamente o complemento a 2 de um número binário, pura e simplesmente através de circuitos, sem fazer operação aritmética alguma. Tá? Daí a facilidade de evitar se fazer subtrações usando o complemento à base, no caso a base 2. É muito simples. Por quê? Porque a base 2 calha de ter apenas 2 dígitos. Uma base 10 seria extremamente complicado. Tá? Outro número. 11001. Que número é esse? Esse número é o quê? É 16 mais 8, 24 mais 25. Vamos ver se estamos certos. A próxima potência da base é 32. 2 elevado à quinta. 32 menos 25 dá 7. Isso deverá dar a representação binária do 7. Como é que eu faço? Percorro o número da direita para a esquerda. Como eu encontro o primeiro 1, eu mantenho esse 1. O primeiro dígito menos significativo é 1. Eu mantenho esse 1. E todos os dígitos subsequentes, os 4 à esquerda desse primeiro 1, eu inverto. Então fica 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1, que dá 7. 1 vezes 2 ao quadrado, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Outro número. 1, 1, 1, 0, 0, 0.
Como é que eu faço? Como é que eu consigo achar o complementador? De novo, aplicando a regra, percorro o número da direita para a esquerda. No caso, encontro a sequência de 3 zeros. Repito todos eles no resultado. 0, 0, 0. O primeiro 1 eu repito. O primeiro 1 eu repito no resultado, no complementador. E os demais, 1 à esquerda, no caso são 1 e 1, eu simplesmente inverto. Deu 8. Esse número, que número é esse? Eu não sei, mas certamente a diferença dele para a próxima potência da base é 8. Vamos ver se isso é verdade. Que número é esse? Nossa, aqui é 8, mais 16, 24, com mais 32. 24 com mais 32 dá 56. 56 para 64, que é a próxima potência do número, que é 2 elevado a sexta, dá 8. 64 menos 56 dá 8. E esse aqui, 100, exatamente 2 ao cubo, que é 8. O último exemplo aqui, vamos continuar, vamos fazer, exercitar. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Que número é esse? Não sei. Também não quero saber nesse momento. Eu vou simplesmente achar o complementador. Como? Percorro o número da direita para a esquerda, primeiro dígito 0, eu mantenho, os demais, eu vou repetindo os zeros, o primeiro 1 eu mantenho, está lá o primeiro 1 que eu acho, e os demais à esquerda, no caso, 5 dígitos, 1, 1, 0, 0, 1, eu vou inverter. Fica 1, fica 0, 0, 0, 0 fica 1, e esse último 1 aqui fica 0. Então, esse complementador desse número deu 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Tá? Então, esse artifício vai permitir achar o complementador do número, é muito simples na base 2, tá? E permite que o computador substitua todas as somas pelo artifício, todas as subtrações pelo artifício de somas, por somas, pura e simplesmente usando os números em complementadores, os números negativos em complementadores, como a gente já vai ver aí na frente. Então, eu vou agora chamar a atenção para quando você utiliza números no computador, você obviamente tem que representar números negativos, não, números positivos e negativos. Então, quando se fala em complemento, a 2, normalmente é a representação dos números negativos. É a forma de codificação mais utilizada em computadores para a representação de números negativos. A gente vai já chegar lá. Então, como é que se representa números com sinais em computador? Vamos imaginar aqui, para simplificar, que os números num computador, no caso que não se usa mais, um computador antigo, que usava, vamos dizer, a representação da sua palavra de dado em 8 bits. Os computadores hoje modernos são 32 bits, 64 bits. Mas, a 8 bits se mantém o conceito que eu quero significar aqui. Quer dizer, estou usando apenas 8 bits, embora não se use mais computadores de 8 bits, foram do passado, de 30 anos atrás, apenas para exemplificar. Então, como é que fica? Toda vez que se fala em representação de números em computador, de qualquer informação em computador, normalmente ela é limitada ao seu número de bits da palavra de dados do computador. Então, no caso, um computador de 8 bits, ele estaria limitado a 8 bits. Então, você tem... O que você poderia ter? Eu estou aqui simplesmente botando os 8 bits de 0 até 7, 8 bits, e eu digo para vocês, quando você usa números com sinal, existe uma convenção, você vai usar números em complementadores, números negativos. O primeiro bit, o bit mais significativo, que eu botei aqui MSB, que chama-se Most Significant Bit, ele é utilizado, reservado para representar o sinal, da seguinte forma. Se ele aparecer em 0, é porque o número é positivo. Se ele vier com 1, o número é negativo. Então, como é que funciona isso? Você tem, no caso aqui, 8 bits, você poderia representar o módulo, o valor, a quantidade que o número representa, desde o bit 0 até o bit 6. Se ele fosse positivo, ia aparecer um 0 aqui no primeiro bit, mais significativo, reservado para o sinal. E se ele for 1, ele é um número negativo. Como esse número negativo é representado? 8 bits, em 8 bits que nós estamos trabalhando, é possível representar 256 números. Se eu não estiver reservando o bit mais significativo para o sinal, são 256 números. Por quê? Porque 2 elevado à oitava dá 256. Tá? Então, o que nós temos aqui? Temos a primeira configuração, que seria 0, 0, 0, 0, todos os 8 bits em 0, e evoluindo dentro do sistema binário, a segunda configuração seria 0, 0, 0, 0, 0, 1 no final.
A segunda configuração, a terceira configuração seria 000010, que é 2. Nós iríamos evoluir dentro do sistema binário, até chegar ao número máximo que pode ser representado dentro do que se chama o registro. O que é um registro? É um lugar onde você armazena dentro do computador uma informação de 8 bits, por exemplo, no caso do nosso computador. Então, dentro no registro de 8 bits, nós teríamos a possibilidade de podermos armazenar 256 configurações binárias numéricas diferentes. Desde 000, a primeira de todas, até todos eles estarem em 1, que seria 257. 255. 255 mais 1 seria 256, que voltaria todos os 8 dígitos a 0 e teria um nono dígito aqui na mais significativo em 1. Seria 10000. Então, no caso, você continua representando 256 valores, o valor 0, chegando ao valor máximo, que é 255. Isso para uma representação sem sinal, tá? 2 elevado a 256. Se nós reservarmos o bit mais significativo para sinal, com o bit mais significativo representando o sinal, a gama de números possíveis de serem representados permanece a mesma, é verdade. Só que agora metade negativa e metade positiva. Então vamos dar exemplos. Como é que seriam alguns exemplos dentro de uma formatação de 8 bits? Quando eu falo em formatação, estou sempre já me referenciando à limitação que o computador, qualquer computador, tem, tá certo? Devido à sua construção eletrônica, de manipular, de operar números. Os números vão ser representados por todos os computadores com limitações. Tá? Então, no caso de 8 bits, se eu reservo o bit de sinal, tá certo? O bit mais significativo para o sinal, mais 127 seria 0 e tudo em 1. Repara, se nós fizermos a decomposição posicional desse número, 1, 7 uns, tá certo? Nós teríamos 64, vou só recordar, posição de potência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O mais significativo seria 2 elevado a sexta. Esse número seria 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, que certamente será 127. Então, para um registro de 8 bits, o máximo número positivo que eu posso representar, ou seja, todos os dígitos em 1, seria mais 127, já que o bit de sinal, o mais significativo, está preso dizendo que é mais 127. Porque 0, a convenção é de ser um número positivo. Como é que seria o mais 1? Mais 1 seria tranquilo. 0, o bit de sinal, primeiro dígito. 00001, que é o 1 mesmo. Muito fácil. Eu botei aqui entre parênteses mais 0, na verdade, porque o 0 é considerado positivo. Mas repara, 0 porque o sinal está em 0 e todos os demais dígitos em 0. Tá? Então seria 0 realmente. Esse número aqui é curioso. O menos 1, o que é o menos 1? O menos 1 em complemento a 2 seria tudo em 1. Repara, que coisa mais interessante. Por quê? O primeiro bit diz que é sinal. Está dizendo que é um número negativo. Tá? Mas que número é esse? Esse número menos 1 é simples. Imagina que estamos operando com mais 1. Se ele está representado negativo, o número negativo em complemento a 2, então vamos achar o complemento a 2 de mais 1, que está aqui em cima. Como é que é a regra que nós estamos utilizando? Para achar o complemento a 2 desse número, tá? O que nós fazemos? Percorremos o número da direita para a esquerda, encontrando todos os zeros. No caso, o 1, o primeiro dígito logo é 1. Eu repito esse 1. Tá? E os demais dígitos à esquerda desse 1 são todos eles invertidos. Ou seja, todos os dígitos à esquerda de 1 são 0. Eu vou invertê-los todos. E repara, naturalmente, quando eu acho o complementador do número positivo, tá, eu propago o sinal até coerentemente ao dígito mais significativo, denotando que o número é negativo. Então, por incrível que pareça, é meio estranho, mas todos eles em 1, todos os dígitos em 1 quer dizer o número menos 1, na sua representação em complemento a 2. Como seria o menos 128?
Ah, não sei que número é esse, olha só. Dizer que 128, menos 128 é 10000, não dá para perceber à primeira vista. Está na dúvida? Descomplementa o número, é o que se costuma dizer no jargão. Descomplementa o número. Eu não sei que número é esse, é número negativo? Ah, então vou aplicar a regra do complementador para saber qual seria a sua notação normal, tá? Positiva. Como? Percorra o número da direita para a esquerda. Todos os dígitos zeros eu vou repetindo. Aqui tem uma cadeia de zeros, tá? Olha só. Chega aqui o primeiro dígito em 1, eu mantenho. Ó, esse número seria, na verdade, 1000, o mesmo número, tá? Com a sua notação positiva. Só que eu não tenho condições, repara, de armazenar o número positivo mais 128 num registro de 8 bits. Por quê? Porque se o sinal está reservado para a posição mais significativa, na hora que eu acho o complemento de menos 128, eu acho o mesmo número, 10000, denotando que o número permaneceu negativo. Eu não tenho condições, na verdade, nesse caso, de armazenar o número mais 128 dentro do registro de 8 bits, onde o bit mais significativo está representando o sinal. Ou seja, o máximo número que eu teria, como nós vimos no primeiro exemplo, seria mais 127. Se eu somar o 1 mais 1 aqui, vai dar 1 mais 1, 0, 0, 0, 0, e vai dar 1 para cá, para esse dígito. E esse dígito é o dígito do sinal. Eu não poderia ter um número positivo com um dígito de sinal em 1, já que ele seria negativo. Tá? E nesses casos ocorre o que se chama overflow, que a gente vai ver já como a gente detecta. Tá? Então, o fato de você de nós usarmos complementadores vai simplificar enormemente nossas contas aqui. Vou fazer alguns exemplos aí na frente. Então, toda vez que se fala em armazenamento de registros, manipulação de números binários dentro de registros, operações na unidade aritmética e lógica em um computador, normalmente nós estamos falando em alguma representação limitada. Daí o termo, eu comprei um computador de 16 bits. Isso quer dizer que os registros internos de unidade aritmética, sua unidade aritmética e lógica, opera no formato de 16 bits, limitando a quantidade de números que você pode representar. Obviamente, 32 bits, como computadores modernos, é o 2 elevado a 32, é um número muito grande e dá uma gama de números muito grandes inteiros para serem operados. Aqui, no caso, é bastante restrito, mas estejam certos que computadores de 8 bits tiveram seu momento, lá no final dos anos 60, no começo dos anos 70. Mais exemplos. Mais 74. Olha, se é mais, o dígito mais significativo representa 0. O 0 representa um número positivo. Tá? Então, como seria 74? Seria 64, vou repetir a ordem de decomposição posicional. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2, ao cubo, a quarta, a quinta, a sexta potência. A sexta potência, 2 elevado a 6, 64. 64, e apareceu 1010 aqui, ó. 1010 é 10. É 64 com mais 8, tá certo? 72 com mais 2, que dá 74. O menos 74, olha, está aqui no final, aproveitando logo. O menos 74 é só fazer o complemento a 2 desse número. Quer achar quanto é menos 74 em representação complemento a 2? É simples, é só percorrer o número da direita para a esquerda, repetindo-se os dígitos zeros. No caso, o primeiro dígito é 0. Carreguei 0 aqui para menos 74. O próximo dígito é 1, repito. E os demais dígitos à esquerda desse primeiro 1, eu inverto. O que deu esse número aqui. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Eu concordo que é difícil de reconhecer menos 74. Que número é esse? Porque tem um aqui que diz que o número é negativo. Está na dúvida? Não sabe que número é este? Descomplementa. Acha o complemento a 2 da própria forma negativa. E você vai chegar a essa forma aqui de onde nós partimos. Mostrando que esse número aqui é menos 74, já que esse aqui é mais 74. O complemento a 2 pode ser, a regra do complemento a 2 pode ser aplicada nos dois sentidos. Você tem um número negativo, quer saber em valor, em módulo, quanto ele é, pura e simplesmente você descomplementa o número, ou seja, percorre o número negativo
da direita para a esquerda, usando a regra do complemento a 2. Mais 27, outro exemplo, 0, 0, 0, aqui vai ter 16, mais 8, 24, mais 2, mais 1, é 27. Mais 27. Achar o complemento a 2 desse número, nós temos menos 27. Aplica a regra do complemento a 2, percorre o número da direita para a esquerda. Primeiro 1 já você repete, os demais dígitos à esquerda desse primeiro 1, no caso é o primeiro logo que nós encontramos, nós divertemos. É claro, eu concordo plenamente que não dá para reconhecer que esse número aqui, 1100101, é menos 27. Você pode até desconfiar que seja. Como normalmente você desconfia se está certo ou está errado? Qual seria a próxima potência de 27? Seria 32. Próxima potência da base é 32, 2 elevado à quinta. E tem um 5 aqui no final, ó. 2 ao quadrado mais 1. 5 mais 27 é 32. Dá para desconfiar que esse número deve estar com a representação correta dele. Porque a terminação dele aqui tem a ver com o que falta para 27 chegar a 32. Mas o correto realmente, normalmente, é fazer o complemento para toda a extensão do número. Então, se nós temos aqui o máximo número que se pode representar aqui seria 128 números até em 7 bits, tá certo? 2 elevado a 7, 128. Nós teríamos, na verdade, analisar que número é esse. Seria, possivelmente, esse número aqui seria 101, porque 128 menos 27, tá certo? 120 dá 101. O que falta realmente para preencher todo o complemento à base, no máximo que ela consegue nessa representação, seria 128, mais 128. Então, se é 27, esse número deve ser 101. É fácil de verificar, que é 64, 64 com mais 32 dá 96, com mais 5 dá 101. Tá? Outro exemplo aqui no centro, menos 10 é muito fácil, é simplesmente inverter o 1010, imagine que fosse 000, 1010, acha o complemento a 2 de 1010, você vai ter esse número aqui, 01101. Na verdade, você desconfia que esse número esteja certo, porque a próxima potência da base é 16, e aqui tem um 6, ó, 110. 110 é 6, o que falta 10 para chegar à próxima potência da base, mas o correto é estender o seu complemento a toda a capacidade do registro, que seria 128. O máximo número que se teria é 128, 128 menos 10, esse número aqui, a partir do primeiro dígito que representa o módulo, deverá ser 118. Aqui deve ser 64, mais 32, 96, 96 mais 16 dá 112, 112 com mais 6 do final dá 118. Tá? Bom, como eu já venho falando algumas transparências anteriores, as operações aritméticas no computador, vamos ver como é que elas são. Os números positivos são submetidos na forma normal, como eu já venho falando. Então, normal, entre aspas, quer dizer o seguinte, simplesmente eu converto um número para binário, basicamente, e jogo os demais dígitos para preencher em 0, os demais dígitos para preencher a formatação do nosso computador, em particular, que é o de 8 bits. Então, o que seria? Seria mais 22, o mais representado pelo primeiro 0, que é o mais significativo, e o resto seria o módulo. Que o módulo seria esse? Seria exatamente o 22, que no caso é 10.110, ou seja, 16 com mais 4, 20, com mais 2, 22. Tá? E o 0 é preenchido com o restante à esquerda. Isso não tem complicação alguma, é o convencional. Os números negativos seriam na forma complementa 2. Por quê? Porque eu já estou preparando, tá, o terreno para realizar para substituir as subtrações, todas as minhas operações aritméticas, subtrações em operações de adição. Tá? Então, olha só, os números negativos são representados na forma complementa 2, então nós teremos aqui mais 22. Para achar a representação de menos 22, basta aplicar a regra do complementa 2, basicamente, como já vimos falando, percorrer o número da direita para a esquerda, tá? Repetindo todos os zeros que aparecerem no número, e no caso só tem um 0. O primeiro dígito 1 nós repetimos, e os demais dígitos da esquerda desse 1, nós pura e simplesmente invertemos. 1 fica 0, 0 fica 1, 1 fica 0, 0 fica 1, 0, 1, 0, 1. O que vai dar essa configuração, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Esse número
é menos 22. Dá para reconhecer? Não. Não dá para reconhecer? Como é que se faz para saber que número é esse no resultado numa operação aritmética? Que número é este? É pura e simplesmente reaplica a regra do complementadores. Ou seja, descomplementa o número que está na representação negativa, complementadores negativo. Então, aplicando a regra, chegaria, obviamente, a mais 22 na representação convencional. Dá para você perceber que esse número, você está fazendo alguma coisa certa? Por quê? Porque se nós pensarmos que 22, a próxima potência da base 2 é 32, 32 se é 2 a quinta, 32 menos 22 dá 10. A terminação aqui deu alguma coisa parecida com 10, 1010 que é 10. O correto seria, na verdade, fazer o complemento de 22 à capacidade máxima do registro de representação, que seria 128, descontando, obviamente, o dígito de sinal. Então, nós teríamos aqui que número, esse número aqui, 128 menos 22, deverá dar 106. 106 a gente pode verificar apenas fazendo de cabeça a decomposição posicional do número, que seria 64 mais 32, tá certo? 64 mais 32, 96, com mais 8, 104, mais 2, 106, o que chegou ao resultado que nós esperávamos, tá? Desta forma, todas as operações de soma e subtração envolvendo números com bits de sinal produzem diretamente resultados consistentes, ou seja, positivos na forma normal e negativos em complemento a 2. Ou seja, o computador, pura e simplesmente, ele vai sempre fazer somas, adições. Simplesmente ele vai somar um número negativo, se é uma subtração, ele soma o número negativo, faz uma operação de soma de um número negativo. Ele não faz a subtração na essência. Existe a instrução de subtração, mas a instrução de subtração vai dizer pura e simplesmente ao computador, olha, pega o subtraindo e complementa 2. Tá? O subtraindo, por sua vez, pode ser negativo ou positivo. Vamos ver já. A vantagem de representar números negativos em complemento a 2 internamente ao computador é que todas as operações de subtração ficam transformadas em simples somas. Isso é possível porque o computador é digital e a base utilizada é a base 2. Exemplos. Vamos agora fazer uma série de exemplos aqui para a gente perceber como as coisas são feitas dentro do computador. Tomemos como exemplo os números 9 e 4, na formatação 8 bits. Agora, nós estamos sempre utilizando a representação de um número na realidade do computador, que tem limitações. Não existe nenhum computador que admita representação de um número infinito. Não existe isso. Existe todo número que você concebe uma espécie de qualquer linguagem de programação, ele vai representado dentro da capacidade de representação do número nos limites nos formatos que o computador opera. No caso, normalmente, hoje, por exemplo, 32 bits, alguns computadores 64, ao falava de dados 64 bits. Ou seja, os números positivos vão ser armazenados em registros, lugares, posições que têm 64 bits, sendo que sempre o bit mais significativo vai ser o bit de sinal, 0 denotando que o número é positivo e 1 denotando que o número é negativo. O número, por exemplo, 1 carregado no registro de 64 bits daria 0,000,63 zeros e 1 lá na ponta, o bit menos significativo. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo, os números 9 e 4, e vamos ver como ficam todas as possibilidades de somas e subtrações envolvendo suas formas positivas e negativas. Aqui, primeiramente, nós temos o mais 4, o número é positivo, ou seja, o mais 4 quer dizer que o bit mais à esquerda é 0, significando que é um número positivo. Mais é uma adição, trata-se de uma soma com outro número positivo, mais 9. Então, é mais 4 mais 9. Então, eu simplesmente armo dentro de 8 bits a representação dos dois números. Ficaria 0,000,100, que é 4 em cima, e depois ficaria 0,001,001, 8 mais 1, que é 9. Então, repara, ambos os números são positivos, por quê? Porque o dígito mais significativo está em 0. E simplesmente faço a operação. Aqui nesse caso, 4 mais 9 seria 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 1 dá 1,
e o resto 0 mais 0 vai dar 0000, no final 1101, que nada mais, nada menos é do que 13 em binário. Como não poderia deixar de ser, graças a Deus, as contas em qualquer base dão os mesmos valores absolutos em qualquer base, em outra base. No caso, na base 10 daria 13 e a representação em binário deu 13. Vamos fazer a outra conta aqui do lado, que seria mais 4, mais uma adição menos 9, ou o segundo número é menos 9. Então, ele já vem, é entregue à unidade aritmética e lógica do processador na sua representação em complemento a 2. Quem faz isso? O ato de compilação. Quem transforma todas as declarações da sua linguagem que você submete ao computador, ou o aplicativo que você está utilizando, na ocorrência de um número negativo, ele já monta, faz a transformação da linguagem do alto nível para a linguagem de máquina e já monta na memória o valor na representação em complemento a 2. Ou seja, já aparece para a unidade aritmética o menos 9 na sua notação em complemento a 2. Ou seja, 4 uns, depois 0, seguido de 3 uns. Ou seja, esse é menos 9? Não dá para saber. Dá para saber. Simplesmente descomplementa o número. Aplica a regra do complemento a 2 e você vai verificar que aquele número é realmente menos 9. O número que você vai aparecer relativo ao menos 9 seria exatamente esse de cá, que é o 1001 na conta. É só descomplementar. Então, a unidade aritmética simplesmente pega o mais 4, vê que trata-se de uma adição e simplesmente adiciona os dois operandos, no caso, mais 4 e menos 9. Ela pura e simplesmente se dissocia do fato que um é negativo. Basicamente, o que ela faz é simplesmente adicionar. E o resultado vai sair naturalmente, tá? Então, repara, na hora que você opera mais 4 com menos 9, vai dar 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 1, 0, vai 1, tá certo? 1 mais 1 dá 1, 0, vai 1, vai 1, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 1 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 dá 1. O que apareceu? Um número negativo. Por que ele é negativo? Porque o dígito da ponta, o mais significativo, está ali em 1, denotando que o número é negativo. Que número é esse? Não sei. Não dá para saber porque não é visível à primeira vista que número é esse. É simplesmente descomplementar um número. Como descomplementar um número? Aplica a regra do complemento a 2 e percorre o número da direita para a esquerda, repetindo, no caso, o primeiro 1, e o resto você inverte. Você vai chegar à conclusão que esse número realmente é menos 5. O mais 5 vai dar 0,0000101 no final. Então, naturalmente, o resultado da conta já saiu com o seu sinal correto. Ou seja, a adição de mais 4 com mais menos 9 dá menos 5. Outro exemplo, outra adição, menos 4 agora, mais 9. Tá? O compilador já entrega para a unidade aritmética lá o menos 4. Como é que é o menos 4? É 1 com 2 zeros no final. Não dá para saber. Dá para saber, simplesmente descomplementa o número. Aplica a regra do complemento a 2, percorre o número da direita para a esquerda, os dois primeiros dígitos são 0, repete, primeiro dígito 1, você mantém e o resto você inverte. Vai chegar à conclusão que isso realmente é menos 4. É 0,0000100, o mais 4. Ele simplesmente, a unidade aritmética se dissocia disso, ela recebe os dois números e simplesmente adiciona. Não interessa se um é negativo ou outro positivo, se ambos são negativos, ela simplesmente opera a adição. Porque quem entrega para ela já entrega os números na notação em complemento a 2, aqueles que forem negativos. Ela simplesmente procede à adição, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 1, 0, vai 1, 1 mais 1, 1, 0, vai 1, mais 1, 0, vai 1, mais 1, 0, vai 1, mais 1, 0, vai 1. Esse 1 é descartado. A gente não pode esquecer isso. Toda vez que a gente vai ver já, como se detecta que você tentou fazer uma conta para a qual o espaço reservado não é possível de armazenar o resultado, que é a condição de overflow, mas nesse caso houve a propagação do bit de sinal, o bit de sinal recebeu um vai 1 e jogou para fora um outro vai 1. Essa é uma condição normal, que é que você foi à próxima potência da base, viu o excesso e aproveitou a terminação. E, naturalmente, a terminação deu um número positivo, porque o primeiro dígito é 0,
e a terminação é 101, que é 5. Ou seja, menos 4 mais 9 dá mais 5. O resultado saiu naturalmente. Outra adição possível, menos 4 mais menos 9. Ambos os números são negativos e são entregues para a unidade aritmética operar na sua notação em complemento 2. Pura e simplesmente, a unidade aritmética realiza a soma de ambos. No caso, são ambos negativos. O resultado vai ter que ser um número negativo. Tá? Ele procede à operação e chega à conclusão que é, na verdade, um número negativo, onde está o primeiro dígito em 1, tá? E esse número cada de ser menos 13. O ser humano tem uma certa dificuldade de verificar que é menos 13, por quê? Porque ele está em complemento a 2. Para verificar que número é este, reconhecer que número é este, menos o que, aplica a regra do complemento a 2, percorre o número de direita para a esquerda e vai chegar à conclusão que, na verdade, esse número seria 13, ou seja, 1101 no final. 1101 no final. 00011101, que é o menos 13 em complemento a 2. Aqui. Vamos agora às subtrações, um pouquinho mais difíceis. Por quê? Porque, na verdade, elas são operações inversas da soma. Então, o que acontece? A subtração, chegaram dois números para operar. Mais 4 menos mais 9. Mais 4 menos mais 9. Trata-se de uma subtração. Então, os números são entregues nas suas formas já convencionais. No caso, o mais 4 e mais 9 são entregues nas suas formas normais, positivas. Tá? Então, o que a unidade aritmética faz? Ela percebe que é uma subtração e ela simplesmente faz o seguinte, ela vai fazer o complemento a 2 do subtraindo. O complemento a 2, no caso do primeiro exemplo, é mais 4, o subtraindo é mais 9. Então, o que ela faz? Para realizar essa operação, ela olha que é uma subtração, porque a instrução é de subtração. E os dois operandos, no caso, são positivos. Ela não quer saber, ela pura e simplesmente pega o subtraindo e transforma, aplica o complemento a 2 e acha o complemento a 2 do subtraindo, para realizar a subtração. Então, ele tem o mais 4, que é entregue, 0000100, o mais 9, que é 0001001, que é um 1001. Ela simplesmente vê que é uma subtração, acha o complemento a 2, a própria unidade aritmética, do subtraindo. Acha o complemento a 2, aplica a regra do complemento a 2 e faz a adição com 4. Então, existe uma operação intermediária porque ela viu que é uma subtração. Ela simplesmente, por se tratar de uma subtração, ela vai achar o complemento a 2 do subtraindo, seja ele positivo ou negativo, e vai somar o minuendo. Ela não faz a subtração, não existe a subtração. Ela faz agora uma soma do subtraindo na notação de complemento a 2 com o minuendo. Faz a soma e chegou à conclusão que é um número negativo. Por quê? Porque tem um 1 no dígito mais significativo. Tá? Então, que número é esse? Não dá para saber. A gente não dá para saber. O computador pura e simplesmente se dissocia porque ela viu que é um número negativo. Deu para armazenar no registro o resultado, então é um número válido. Então ela simplesmente transmite esse número que depois vai ser reconvertido pela uma rotina de entrada e saída para efeitos de display ou de armazenamento de arquivo. Na verdade, interessa normalmente para quem está elaborando o programa a representação do número na base 10. Nós precisamos fazer a transformação para que o computador opere com os números transformados para a base 2 e depois retransforme para efeito de visualização ou de armazenamento em arquivo ou coisa que o valha. Então, no caso, deu menos 5, o valor já naturalmente, porque mais 4 menos mais 9 dá menos 5. Então, já deu um resultado coerente, com o dígito mais significativo em 1, denotando que o número é negativo. Outra operação seria mais 4 menos 9, por exemplo. Opa! Mais 4, minuendo, eu quero subtrair de menos 9. Então, é o tipo da operação que é estranho de se fazer, mas o computador não tem essa referência. Ela simplesmente vê uma subtração, ele não se importa quais são os dois operandos. Se são negativos ou positivos, ele simplesmente opera. No caso, é uma subtração, ele vai receber o operando subtraindo que é negativo, o compilador já transformou o número na notação complemento a 2, por ser negativo, e já vem com a representação dele armazenado na memória. Quando ele lê da memória o número menos 9, ele percebe que a subtração, ele não quer saber, ele acha o complemento a 2 do subtraindo, seja qual for. No caso, é um número que já está em complemento a 2.
mas ele simplesmente descomplementa o número. No caso, ele descomplementa o 9, que daria o 9 positivo e soma, porque mais 4 menos 9 é mais 4 mais 9, que dá 13. E, naturalmente, o resultado aparece lá, propagando o dígito do sinal, o bit do sinal, 0, denotando que é um número positivo, bit mais significativo, e a terminação denota 13, que é 1101. Outros exemplos, menos 4, eu estou varrendo todas as possibilidades para a gente não ter dúvidas no final. Isso aqui é para nós entendermos como as coisas se processam dentro do computador. O computador ele não tem um algoritmo de subtração, ele simplesmente usa um artifício de transformar as subtrações em somas. No caso, ele recebe, por exemplo, uma ordem de subtração, uma instrução de subtração, para subtrair menos 4 de menos 4 mais 9. Então, ele recebe já do compilador, já montado na memória, o menos 4 na sua representação em complemento a 2, que dá 1 e 2 zeros na ponta, e o mais 9 vem na sua notação normal, 00001001, quer dizer, o próprio 9. Ele vê que é uma subtração, ele não quer saber quem é que está no subtraindo, se é um número positivo ou negativo. Ele pura e simplesmente acha o complemento a 2 no subtraindo. No caso, ele complementa a 2 o 9. Isso ele simplesmente não vai achar nenhum erro. Existem alguns casos que dá erro, ou seja, o resultado é maior do que o registro consegue representar. A gente vai ver já. Aí no caso que menos 4 menos mais 9 dá menos 13. E o resultado da operação já indica que o número é negativo e a terminação dizendo que não dá para saber, o ser humano não dá para saber porque esse número é menos 13, à primeira vista. No caso, que número é esse? Vamos ter que fazer o descomplemento a 2 dele para sabermos que esse número, uma vez complementado a 2, vai reproduzir o mais 13. Tá? O último exemplo seria menos 4, por exemplo, subtraindo de menos 9. Menos 9 subtraindo de menos 4. Essa conta vai dar menos 4 menos menos 9, que dá menos 4 mais 9, que dá mais 5. Então, o que acontece? Já chega para a unidade aritmética, ambos os operandos, subtraindo e diminuindo, na representação em complemento a 2. Ou seja, o dígito mais à esquerda é 1, denotando que os números são negativos. Como ele recebeu a ordem de uma subtração, ele pura e simplesmente, ele complementa a 2 e subtraindo. Complementar 2 e subtraindo, no caso, isso significa descomplementar 9, que já era negativo. E o 9 aparece na hora da soma na sua notação normal positiva. Ele simplesmente soma o menos 4 com mais 9. E, se tudo correr bem, o resultado aparece presto lá, 5, que é o resultado da operação. 0,000,101, que é 5. 2 elevado ao quadrado mais 1. Overflow. O overflow é o seguinte, é um erro crasso em computador, quer dizer, é impossível saber que no período de execução, para onde vão as contas do usuário, quer dizer, o usuário está fazendo um programa e ele vai operar 2 números, por exemplo. É possível haver overflow? Sim. O resultado da operação, você está tentando somar 2 números ou subtrair 2 números, cujo resultado não é possível de ser armazenado no tamanho do registro definido internamente pelo computador. No caso nosso, vamos atentar para o fato que o maior número positivo que pode ser carregado, armazenado em um registro de 8 bits, é mais 127, como nós mencionamos lá atrás. Ou seja, se o número é positivo, ele tem que preservar o dígito mais à esquerda, denotando que ele é um número positivo, 0. Então, o resto seria todos os dígitos em 1. Já vimos isso anteriormente. Esse número, são 7 dígitos em 1, ele é exatamente igual a 127, fazendo a decomposição posicional do número, seria 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, que dá 127. Ou seja, o máximo número que se poderia armazenar no registro de 8 bits, tá? E com notação em complemento a 2 do número negativo, seria positivo 0, 1, 1, que seria mais 127. Nas mesmas condições, o menor número negativo é menos 128, repara. Menos 128 é tudo em 0, por incrível que pareça. E o 1 na ponta. Esse número negativo é sim, senhor. Por quê? Porque o primeiro dígito está denotando que ele é um número negativo. Mas que número é esse? Não sei. Vamos aplicar a regra do complemento a 2.
percorre o número da direita para a esquerda, vamos descomplementar esse número para ver que número seria este em valor positivo. Todos os zeros que você vai encontrando, você vai repetindo, 0, 0, 0. O primeiro 1 você repete. O primeiro 1 você repetindo, você perceberia que esse 1 aqui estaria na sétima posição, 2 elevado à oitava, seria, na sétima posição seria 128. Mas o 128, é impossível que esse número seja mais 128, porque o primeiro dígito dele já seria 1, denotando que o número é negativo. Ou seja, o mais 128 não pode ser armazenado no registro de 8 bits, onde a notação se tem de número positivo e negativo em complementadores. Por quê? Seria 1, 0, 0, 0, 0, 0, e esse número seria negativo, porque o primeiro dígito está em 1, ou seja, mais 128 não é possível de ser armazenado no registro de 8 bits. Então, a gama de números que nós temos é menos 128, chegando a 0, depois até mais 127, preservando o dígito de sinal. Então, quando é que vai acontecer o overflow? O overflow basicamente vai acontecer quando você tentar somar dois números positivos ou dois números negativos, em que eles excedam a capacidade de representação, no caso 8 bits, no nosso exemplo. Apenas para ilustrar, supondo ser o computador 8 bits, temos que, caso o resultado de qualquer operação aritmética exceda um dos valores anteriores, é dito que uma condição de overflow ocorreu, o que normalmente acarreta erro. Ou seja, não adianta continuar, porque o resultado que temporariamente apareceu no meio de uma operação não é possível de ser representado. Normalmente é um erro muito crasso, para tudo o processo, não há o que fazer, a não ser partir para outro processo na máquina. Tá? Como é que se deteta o erro? Isso é detectado a nível de hardware, a nível de circuito, a detecção do overflow. Tá? Você tem que detectar que o resultado intermediário no meio da operação de soma ou subtração está conduzindo a um valor que não é possível de ser representado na limitação do dado, da palavra de dado, do formato do dado usado por aquele computador aquele computador específico. A detecção do overflow é simples, no caso é detetada por hardware, ele fica simplesmente observando o maior dígito que representa o módulo e o dígito de sinal. O que vai ocorrer ali são duas condições possíveis de ocorrer overflow. Por exemplo, a primeira, há um vai 1 propagado para o bit de sinal, sem que o bit de sinal propague o vai 1 para fora, que é aquele que nós descartamos, botamos aquele parênteses nas transparências anteriores. Essa é a primeira condição, ou seja, há um vai 1, ou seja, o bit de sinal recebeu o vai 1 do primeiro dígito, do primeiro bit que representa o módulo, e ao receber esse vai 1, propagou ele para fora. Tá certo? Há um vai 1 propagado ao bit de sinal, se ele não propagar, vai acontecer o seguinte, vai dar uma condição de overflow. Se ele recebeu o vai 1 e propagar fora, tudo ocorreu dentro da normal. Se ele recebeu o vai 1 e reteve esse vai 1 e não propagou para fora, é uma condição de overflow. A segunda, existe um vai 1, o bit de sinal propaga o vai 1, tá? Mas ele não recebeu propagação de um vai 1 do bit mais significativo que representa o módulo. Tá? Há um vai 1 propagado pelo bit sinal sem este ter recebido um vai 1. Então, são as duas condições relativamente simples de você conseguir detectar em hardware que sinalizam um erro. Ou seja, você está excedendo a capacidade de representação interna do computador, que é, obviamente, limitada. Bom, vamos agora ver um exemplo, então, como é que se dá na prática. Tá? Um primeiro exemplo. Olha, vamos tentar somar 88 com 46, ou seja, mais 88 mais 46. Essa soma dá 134. E nós sabemos que a capacidade máxima do registro é mais 127, ou seja, esse número positivo, que o resultado é positivo, não é possível de ser representado em 8 bits. Ele não vamos conseguir representar. Então, vamos fazer a conta? Temos 88, dá para perceber aqui que talvez 88 é 0, dígito mais à esquerda, eu deixei aqui meio separado justamente para isso. Esse número é 64 mais 16, 64 mais 16, 80, com mais 100, que é 8, dá 88. O primeiro é 88. O segundo é 46, esse número aqui é 32, 2 elevado à quinta,
E aqui tem 32, a gente percebe aqui que tem um 14 no final, 1110. 32 mais 14, 46. Esses números são exatamente a representação de 88 e 46 em binário. Vamos fazer a soma, naturalmente. Olha aqui, vamos partir do bit menos significativo, como é de costume. É uma soma, então vamos somar direto. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1 dá 1, 0. Vai 1. Mais 1 lá em cima dá 1, 0. Mais 0 dá 1, 0. Então fica 0, vai 1 para a próxima posição. 1 mais 1, 1, 0. Mais 1, vai 1. 1 mais 1, 1, 0. Vai 1. Foi propagado do bit mais significativo do módulo, o 1 para o bit de sinal. E este reteve, porque deu 1 mais 0, que vai dar 1. Ou seja, o bit de sinal ficou em 1, denotando que é um número negativo, o que é impossível nesse caso. Já haja visto que os dois números são positivos, o resultado teria que ser positivo, ou seja, mais 134. Só que, infelizmente, não deu para armazenar a notação positiva, ou seja, garantir que o primeiro dígito esteja reservado para o sinal em 0. Se a gente for verificar esse número, que número é esse? Esse número aqui é 128, ó, a ordem 0, ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 elevado a 7, mais 128, com mais 6 dá 134, mas infelizmente não dá para representar o 134 porque o primeiro dígito que está sendo mostrado como resultado aqui da operação está em 1, denotando que o número é negativo. Ou seja, o resultado não cabe dentro do registro. É um caso, uma situação de overflow. A situação que houve propagação do bit mais significativo de um vai 1 e o bit de sinal reteve. Esse é o primeiro caso. O segundo caso seria uma conta, por exemplo, menos 76 menos subtração mais 68. Caso que o 76 já entregue o 76, eu pus aqui a notação normal dele. Na verdade, o compilador já faria essa transformação para a notação em complementador, está aqui no canto. Tá? Já entregaria para a unidade aritmética. A unidade aritmética receberia também 68 na sua configuração normal. Primeiro dígito do mais significativo, denotando que o número é positivo, 0. Como é uma subtração, a própria unidade aritmética e lógica acharia o complemento a 2 de mais 68, faria a transformação, aplicaria a regra e faria a operação de adição. Se a gente for fazer a operação de adição aqui entre menos 76 na sua notação em complemento a 2 e o menos já 68, menos mais 68 em notação em complemento a 2, são dois números negativos, por consequente o número resultante tem que dar negativo. Essa conta dá menos 144. Como nós sabemos de antemão, menos 144 é maior do que menos 128, que é o máximo número que você pode armazenar dentro do registro. Então, o que acontece? Vamos fazer a operação. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 1, 1, 0. Vai 1. 1 mais 1, 1, 0. Vai 1. 1 mais 1, 1, 0. Mais 1, 1, 1. Vai 1. Mais 1, 1, 0. Mais 1, 1, 1. Vai 1. Foi 1 para o bit mais significativo. O bit mais significativo deu 1 mais 0 dá 1. Quando você soma os dois bits de sinal, vai acontecer o seguinte, 1 mais 1, 0, 1, 0, vai 1. Ele simplesmente propagou o bit de sinal 1 vai 1, mas ao mesmo tempo os módulos dos dois números não propagaram vai 1 para o bit de sinal. Isso por hardware é relativamente simples de detectar, fica pura e simplesmente monitorando o bit de sinal e o bit mais significativo do módulo, e a segunda condição de overflow, ou seja, o bit de sinal virou para 0. Como? Denotando que o número é negativo? Impossível. O número não podia ser positivo se os dois números eram negativos. Os dois números, quer dizer, o resultado daria, na verdade, negativo, que um dos números era positivo, mas era uma subtração. Então, ficou menos 76, menos 68, que dá menos 144. O resultado deu dizendo que o bit de sinal denotando um número positivo. Isso não é possível acontecer. Isso é a segunda condição de overflow. Ou seja, houve uma operação entre os dois dígitos que representam o sinal, foi um vai 1, mas ao mesmo tempo não houve vai 1 do bit mais significativo do módulo para o bit de sinal. Isso é a segunda condição de overflow, isso gera normalmente uma condição de erro.
Bom, com esse exemplo nós terminamos essa aula. Espero nós termos chegado aqui a alguma experiência com contas em binário e algumas operações aritméticas envolvendo também as outras bases que têm relação com a base 2. Tá? Até a próxima.